A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro quer chamar Michele Bolsonaro para depor. A requisição foi feita pela deputada Jandira Fegali com a indicação de que Michele Bolsonaro esclareça os depósitos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, na conta da ex-primeira-dama. A decisão não é levar ou não a Michele. A decisão é levar para falar o quê e em que momento. Polêmica aí. Eu não escondo, Antídoto, que eu sou fãzoca de CPI. Eu adorei a experiência de cobrir a CPI da Covid, mas tenho cá minhas dúvidas com relação à CPMI dos atos golpistas. Assim, às vezes ela vai muito bem, às vezes ela vai muito mal, e talvez ela não tenha mostrado ainda a que veio. Eu quero mostrar de todas as opiniões, a opinião da Madeleine eu não consigo falar o nome dela, Laxo, pro UOL, sobre essa convocação da Michele. Confesso que eu fiquei assim meio mexida com essa opinião aí. Porque de princípio eu quero ver o circo pegar fogo, né? Mas eu não sei, o pessoal está decidido a eleger a Michele, é isso? Eu não entendi essa história da convocação. Porque se com Mauro Cid, que é um X, né? Mauro Cid é um X, ninguém sabia quem ele era até o outro dia. Já virou esse circo todo, convocar sem ter documento, vão fazer com a Michele, que é esperta, que vai fazer palanque, que está querendo carreira política. Eu sei que é muito bom para os deputados também, mas assim, eu sou contra fazer esse tipo de coisa. Eu queria muito que fossem, não que não seja legal, que não esteja no direito dos deputados, é direito deles fazer, eles abriram uma CPI, eles podem encher essa CPI de todo mundo, assim, que vai dar muita mídia, né, que vai ter muita cobertura e que aí o deputado pode aparecer, mas seria importante também para a população levar as pessoas, não digo assim, a decisão não é levar ou não a Michele, a decisão é levar para falar o quê e em que momento. Se você tem uma documentação ali e leva uma pessoa, esse depoimento ele tem um sentido. Se você só tem uma notícia de jornal, não tem nenhum documento, a pessoa está sendo acusada de algo que ela pode simplesmente dizer que não tem nada a ver com isso, e você não tem como pressionar a pessoa, esse depoimento ele tem um outro sentido. Então, o que a gente vai vendo, na verdade, dessa CPI é que ela ocupa, vamos dizer, muito espaço de polêmica, mas ela não está se organizando de forma a trazer, né, todas essas coisas que o Brasil quer saber. O Brasil quer saber quem financiou. Eu queria saber, sobretudo, quem financiou aquela história da bomba no caminhão de combustível. Porque aquilo ali tem que saber, não é possível. Uma bomba não é um negócio que você compra na esquina, gente. Aquilo ali tem que ter como rastrear. Isso era uma coisa sobre a qual eu gostaria muito que a CPI se debruçasse. Mas acho que, infelizmente, é essa era digital, né? O que a gente vai ver é que os deputados, ali, pela atuação política deles, eles vão se dividir entre a elucidação em si e levar pessoas muito estreladas, que dão muita mídia, que dão muita polêmica para depor, porque aí a CPI aparece no noticiário. Olha, aí eu sou obrigada a concordar de leves aí com a Madeleine, sabe? É arriscada a convocação, talvez, da Michele Bolsonaro. Por outro lado, o pessoal no chat estava dizendo que, ó, se a convocação foi da Jandira Fegali é porque tem alguma coisa. E realmente essa CPI ela está oscilando ali entre depoimentos bombásticos e essa investigação de formiguinha, assim. E talvez, esse é um bom ponto, talvez os grandes depoimentos bombásticos, como a gente teve na CPI da Covid, não se repitam agora, porque já está todo mundo bem escolado com uma CPI midiática, não acha, Antídoto? Então, eu tenho a impressão que, vindo da Jandira, isso me deixa um pouco mais tranquilo, sabe? Uhum. Eu acho que ela é uma pessoa com idoneidade e inteligência, né? Uhum. Mas pode ser, ao mesmo tempo, né, CPMI criando palco para Michele, né? Uhum. Né? Ou então cavando palco midiático, pode ser também. De toda forma, a gente precisa ficar ligado com isso. Essas pessoas, elas sabem capitalizar
no imaginário público em cima dessas polêmicas, né? Essas pessoas sabem jogar pro público delas, né? Sendo a Michelle uma pessoa que claramente tá sendo empurrada, ou está empurrando, não sei, no sentido de criar uma carreira política, né? Isso é mais perigoso, óbvio, né? Tudo que essas pessoas precisam é palco, porque uma vez tendo palco, elas sabem aproveitar isso, elas sabem, né, capitalizar isso. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, é que a CPMI, ela não funciona só através de interrogatório. Ela pode, por exemplo, pedir quebra de sigilo, ela pode, por exemplo, pedir outros tipos de investigação, e esse tipo de coisa, numa pessoa como a Michelle, pode ser muito interessante. Então, como que me parece que seria estrategicamente bom que a CPMI tratasse a pessoa da Michelle, menos para dar palco e tentar tirar alguma declaração bombástica ou botar em contradição as pessoas, o que pode ser uma coisa interessante pensando em estratégias, né? Aí o Mauro Cid fala uma coisa, a Michelle fala outra, enfim, esse tipo de estratégia pode funcionar também. Mas o que para mim talvez fosse mais interessante já que a gente tem elementos para caracterizar a Michelle como uma pessoa envolvida nisso, foi lá visitar as pessoas, foi fazer todo esse tipo de coisa, foi lá levar comida para as pessoas e tal, né? Essa figura maternal, que é o papel que uma mulher pode exercer dentro da lógica do bolsonarismo, né? Que, claro, eles operam dentro da dualidade da santa e da vadia, né? E ela tem que operar dentro da figura maternal, de santa e tudo mais, então ela se envolveu dessa forma, mas se envolveu, então tem um material, de repente, para uma convocação, tem um material para conectar ela com esses atos golpistas, não é só porque ela é esposa do presidente, né? Não, é porque ela, de fato, escreveu a respeito, ela, de fato, foi pessoalmente nos acampamentos, etc, etc. Então, tendo material para isso, de repente conseguir acesso a outras coisas, conseguir acesso a quebra de sigilo bancário, ou quebra de sigilo telefônico, enfim, esse tipo de coisa. É aí que eu acho que talvez esteja o mais interessante de como abordar a Michelle na lógica da CPMI. Não sei, tô falando alguma besteira, Ana? Não, eu acho que é por aí mesmo. Talvez, hipótese, essa seja a CPMI desse trabalho de investigação. Né? Na CPI da Covid, a gente teve grandes trabalhos ali de arguição, né? Nos depoimentos, embora tenha tido também um grande trabalho investigativo, mas foi o que mais chamou atenção, foram os depoimentos, enfim, aquela coisa toda. Me parece que agora a questão é essa, é encadear muito bem as investigações e abrindo, né, de uma abrindo a outra, abrindo sigilo, abrindo conexões, e aí se for chamar a pessoa, já chamar com a coisa, né, com o material na mão ali, muito bem assessorado. Essa CPMI tem que ter um trabalho de assessoria muito forte. Não dá para o senador e deputado chegar lá e ficar fazendo um discurso vazio, porque não vai colar, né? Como o Magno Malta, né? É incrível como aquele homem consegue falar 10 minutos e não falar nada, né? Vai liga o Freestyle, né? Não, o pessoal já é intervalo agora, intervalo. Vai porque já desistiram de tentar entender. Mas assim, eu queria inclusive perguntar uma coisa que eu acho que é importante. A Michelle iria depor na condição de investigada ou na condição de testemunha, porque isso tem uma diferença também, que foi muito providencial no caso do Mauro Cid, porque se a pessoa está depondo enquanto investigada, ela pode se recusar a falar, ela pode dizer não, fazer silêncio. Por quê? Porque a pessoa, ela não é obrigada pela lei, ela não pode ser obrigada pela lei a criar provas contra si mesma. Certo? Então ela tem o direito, nesse caso, de permanecer em silêncio. Mas se ela for enquanto testemunha, aí ela não pode, porque aí ela está obstruindo, ela não é nem investigada, como é que ela vai construir provas contra si mesma? Então, se ela for enquanto
testemunha, aí o silêncio dela é outra coisa, né? Exatamente. Então é importante ver se ela está indo depor enquanto testemunha ou enquanto investigada. Uhum. O Mauro Cid teve a questão que ele era as duas coisas, né? Ele foi chamado nas duas, então ele pôde manter silêncio porque ele também é investigado, né? Então, é esse tipo de truque que na CPI da Covid ainda não estava tão prevalente assim, foi usado poucas vezes, então ainda tinha essa pressão, né, do depoimento. Agora já está todo mundo muito bem escolado e está faltando a CPMI um joguinho de cintura ali de não chamar a pessoa na condição de investigada, vamos falar a verdade, né? Chamar ela na condição de investigada é isso, é chamar a pessoa. E quando chama também, tá preparado para tal, o que eu vou falar aqui que vai ser aproveitado. De novo, não adianta fazer um discurso vazio. Se a pessoa tá lá, ela não vai falar nada, então você vai levar as informações e vai obrigando ela a validar aquelas informações sem falar nada, né? A preparação não pode ser leve. Não pode ser leve para isso. Inclusive porque, de novo, essas são pessoas que elas sabem capitalizar tudo que é tipo de discurso, de narrativa e tudo mais, né? Se levar ela enquanto investigada, você também está dando um prato cheio para todo o discurso do bolsonarismo, que é um discurso herdado do trumpismo e tudo mais, de que, olha só, nós somos perseguidos pelo sistema, olha só, tá vendo? Olha só, os outros políticos aqui, que são os corruptos, que são os políticos, eles estão perseguindo a gente, eles estão investigando a gente, tudo mais. Não cria condições para essas narrativas que eles sabem aproveitar muito bem. Eles têm expertise nisso. Se a gente faz esse tipo de coisa, a gente está jogando o jogo para o campo deles. Exatamente. Né? Jogar xadrez com pombo, né? Então, mas sabe, Ana, a gente tem que aprender, claro, com esses erros, e a gente tem que aprender a capitalizar em cima de discursos errados ou de discursos errados do bolsonarismo que tem um fundo de verdade. Então, por exemplo, a Globo mente. Eles falam isso, mas eles falam isso meio que pelos motivos errados, porque a Globo também não é o bastião da confiança. Então, como é que a gente usa isso, de repente, para se aproximar deles? Não, o mundo é controlado por uma elite que... pior que é mesmo. Beleza, mas qual é essa elite? Quem é essa elite? Não é reptiliano, se chama burguesia, sabe? Esse tipo de coisa. Mas então, pegar esses ou então, não pode tomar vacina porque a indústria farmacêutica quer lucrar em cima da gente. Não, ela quer, isso causa problemas, né? Aliás, eu posso abrir uma tangente para falar uma coisinha sobre isso? Super. Você sabe qual que é a doença infecciosa que mais mata no mundo hoje em dia? Não. É a tuberculose. Caraca! Sério? Estranho, né? Estranho, né? Porque assim, a gente pensa em tuberculose, sei lá, como uma doença do século XIX, né? Mas hoje a doença que mais mata no mundo infecciosa é a tuberculose. Ela deixou de ser durante um ano por conta da Covid, o que é um cálculo difícil, porque muitas pessoas tinham Covid e tuberculose, e daí, né? E essas duas se potencializaram, mas enfim. Tirando um ano ali que teve a Covid, a tuberculose ela é a doença que mais mata no mundo. E ela é uma doença tratável e curável. Certo? Ela é uma doença tratável e curável. Se a gente está deixando as pessoas morrerem por conta disso, isso é uma escolha que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo. Isso não é uma impossibilidade, como era, por exemplo, tratar a Covid na época que ela surgiu, né? Bom, dito isso, a Johnson & Johnson patenteou, em 2003, um remédio para tuberculose, certo? E é um remédio muito bom, um remédio muito funcional e muito caro também, né? E aí o que acontece? A patente desse remédio dura 20 anos. Então, durante 20 anos, só eles podem explorar. E a partir do momento que a patente acaba, aí todo mundo pode fazer genérico, todo mundo pode fazer blá. Os especialistas, infectologistas, etc., eles dizem que isso reduziria o preço do remédio em 60%, 70%. E
e, portanto, tornaria o remédio acessível para muito mais gente. Lembre-se, a gente está falando da doença que mais mata no mundo, ok? Então, em 2023, eles patentearam esse remédio, começaram a vender. Em 2023, não, desculpa, em 2003. Em 2007, eles fizeram uma outra coisa que os especialistas disso, eu não entendo disso, eu vou acreditar no que eles falaram. Dizem que é o seguinte, é como se eles tivessem em 2003 patenteado a caneta e em 2007 patenteado a caneta. Tá entendendo? A caneta já funcionava sem a tampinha. E ela já era comercializada e já era usada. Mas agora com a tampinha, opa, ela tem... Estendeu o prazo. Função, e aí o que acontece? Eles acharam um buraco na lei, um loophole jurídico aí, para que a Johnson tivesse estendesse a patente por mais 4 anos, então. Por daí os 20 anos não daria em 2023, daria em 2027. E é óbvio que eles têm assim, os melhores advogados que o dinheiro pode comprar, né? Então o que acontece? Os infectologistas e tudo mais disseram que esses 4 anos com acesso mais limitado ao remédio custariam em torno de 600 mil vidas.